Eu sou a Grazi, eu sou do Tropa de Elite de Jesus. Eu estou no Ministério de Jovens faz o quê? Uns 3 meses. Mas eu já trabalho com jovens faz uma cara já. Hoje a gente vai fazer juntas. A Lara é minha filha, né? E glória a Deus, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por você ter aberto a sua casa. Obrigada por você ter aberto esse tempo de qualidade com o seu filho. Cara, isso ninguém te tira, sabe? A gente, aqui no Tropa, a gente vai começar um novo tempo, a gente já está nesse novo tempo, de falar sobre discipulado, de falar disso, de sentar e ensinar os nossos filhos a porção que nós recebemos, o que nós somos ensinados, nós ensinarmos eles. A gente vai começar o mês de agosto falando sobre as cartas. A primeira carta que o Espírito Santo me colocou foi a de Tiago, né? Ela é uma carta mais prática, mas quem vai explicar é a Lara, tá? E vai dar tudo certo. E obrigada por essa oportunidade. Obrigada porque o Espírito Santo ele sabe de todas as coisas. Se você pegou o seu tempo para ter esse momento com o Espírito Santo, aproveita, pega o livro depois, leia com cuidado com seu filho ou sozinho. É só 5 capítulos. Então, assim, é uma coisa que o Espírito Santo me ministrou, que eu não fazia. Então, por isso que, enfim, a Lara vai começar a falar sobre ele. E é isso aí, Lara, vai. A gente vai orar primeiro, né, amor? Ah, tem que orar, desculpa. Né? Tô nervosa aqui, desculpa. Tem que ser engraçado, é porque Jesus, né? Tem que ser uma coisa chata, certo? Deus me livre. Então, eu vou orar pela Lara, eu vou agradecer ao Senhor por esse novo tempo, porque ela é discípula de Cristo, não é minha, né? Eu fui discipulada pela Fabiana, a Fabiana me discipulou e agora quem está discipulando ela é Cristo, né? A gente tem que dar continuidade, né, na palavra. Eu louvo e agradeço por esse tempo de que ela estudou, ela se dedicou, então vocês tenham paciência se ela falar rápido. Ai, não vai soltar não, tá? E sabe como é que é filho, né? Mas glória a Deus por esse tempo, tá? Obrigada. Tá? Que o Senhor abençoe e que o Espírito Santo de Deus use ela. Como eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai usar você, a sua casa, os seus filhos, o seu legado, que a gente fala, né? Legado, né? Enfim, a sua herança, né? O seu galardão aqui. Então tá. Tchau. Fui. Oi, eu sou a Lara, eu tenho 15 anos e eu conheci a tropa desde o Talmidim Mirim, mas eu não era, eu não fazia parte. Então, se eu falar rápido, ou se eu gaguejar, ou se eu falar alguma coisa errada, me perdoem, tá? É que eu tô muito nervosa. Enfim, a gente vai falar sobre o livro de Tiago, e o ano que Tiago, que essa carta foi feita, foi 44 a 49 depois de Cristo. E quem é Tiago? Tiago é conhecido como meio-irmão de Jesus e filho de Maria e José. Mas vai muito além disso, né? Ele também foi um dos discípulos. Em Marcos 6, no início do ministério de Jesus, ele não acreditava que Jesus de fato era o Cristo, o enviado. Ou seja, ele não acreditava no ministério. E ele não acreditava, tipo, como assim meu irmão é o enviado, vai salvar todo mundo, salvar a terra? Em 1 Coríntios 15, 7, o apóstolo Paulo falava sobre as colunas da igreja de Jerusalém, que é sobre as colunas de Cristo de Jerusalém. E isso faz parte do quem é. Ele foi citado como um dos líderes que cuidavam, lideravam e pastoreavam a igreja. Mas afinal, quem era o destinatário da carta? E quais pessoas gostariam que Tiago lesse essas cartas? Não. Quais pessoas Tiago gostaria que lesse essas cartas? A carta, ela é católica ou carta universal. Ela tinha um endereço que eram as 12 tribos que estavam dispersas.
tinha tinha a intenção de ser lida onde passasse. Ela visava a edificação do corpo. A carta de Tiago, ela é uma teologia prática. E ele falava que a fé sem obras é inútil. Enfim, ele estava vendo a necessidade das igrejas, que estavam recebendo pessoas que foram dispersas por causa da perseguição, a perseguição de Atos 6, 7. Agora eu vou falar um pouquinho do capítulo 1, que me chamou, tipo, muita atenção, do capítulo 1, versículo 1. Que são as provações e a maturidade cristã. As permissões para que as provações atinjam os seus propósitos. Não. As permissões para que as provações atinjam o seu propósito. É o que, resumindo, é a carta de Tiago. Ele falava que existe um propósito pelo qual a gente passa as dificuldades. Porque se você é cristão e você está vivendo livremente, você está vivendo errado, né? A gente passa por dificuldades, porque ninguém é perfeito. Enfim. Em versículo 1 e capítulo 1, ele se apresenta como o servo de Deus. Aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Ele se apresentou assim com a livre e espontânea vontade. Tipo, eu sou por Cristo. Eu não sou mais por mim. E a partir do momento que eu me entreguei para ele, é isso que importa para mim agora, entendeu? Ser dele. E ele também fala um pouquinho que não tem como você se submeter ao Cristo Salvador sem antes se submeter ao Cristo Senhor. Ou seja, não tem como você ir para uma casa com uma pessoa desconhecida, sem ter intimidade com essa pessoa. Não dá para você morar com uma pessoa que você não conhece. Então, ele diz que você primeiro tem que conhecer Cristo como seu Senhor, que cuida de você, que está ali com você. E depois acreditar que ele te salvou verdadeiramente. Enfim, porque a ideia não é ir para o céu, e sim o relacionamento interno com o Senhor. Então, se você pensa que vindo aqui, indo na igreja, só para ir para o céu e não ir para o inferno, você está totalmente errado, entendeu? Você tem que pensar pela intimidade que você tem que ter com o Senhor. Ou seja, você não pode ir para o céu, tipo, eu só quero ir para lá porque lá é bom. Porque lá tá escrito que é bom. E sim, porque, cara, é Deus, entendeu? É Ele que importa. E o céu sem um relacionamento com Deus pode ser pior que o inferno, né? Porque não é sobre as pessoas, e sim sobre o lugar. A mãe, depois ela vai falar mais um pouquinho sobre isso, que eu só falei pelo versículo que me chamou muito, 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 muita atenção. Então, aqui de novo ela. Rapaz, tem que falar. Beijos. Tá, não. Aí. Ela vai entrar pelo dedo. Nossa, vai entrar por aqui. Bom, ai meu Deus, eu fiz anotações aqui, né? Esse Thiago é um livro de discipulado prático, né? Então, o que que é discipulado prático? É você pegar o que você está lendo, tá? E você exercitar aquilo. Vamos falar para os pais agora, né? Você para tirar a carteira CNH, você tem que ver as placas, as leis, né? Você tem que fazer uma prova do Detran, né? Prática depois, enfim. A Lara, glória a Deus por isso, né? A primeira vez que eu saí de carro sozinha foi com ela. Ó a coragem, né? Estava até rindo agora há pouco, porque eu falei, meu Deus, ó a coragem, né? Eu fiz algumas aulas e depois ela foi comigo, e os três atrás, porque eu tenho quatro filhos, enfim. E os três atrás e a bonita do lado. E eu falei, meu Deus, e ela foi na fé, gente, pelo amor de Deus, de verdade. E como é que eu vou dizer assim? E ela calmando, né? Mãe, vai dar tudo certo. E, não sei o quê. E da garagem, gente, pelo amor de Deus, já arranhei a garagem, olha só, vê a fiasca de começo. E aí, como é que eu vou dizer assim? Como ela falou ali, sabe? De você pegar e você sentar ali do lado e dar confiança. Foi isso que ela praticou.
Eu estava lá na direção, mas quem estava dizendo a placa, mãe, o sinaleiro, mãe, devagar, sei que lá, era ela. Então, como é que eu vou dizer assim? Eu te dou o exemplo que ela estava comigo porque foi um momento importante para as nossas vidas. Foi um momento onde ela me deu essa força, esta fé, essa confiança. Não, mas vai dar tudo certo, nós arranhamos o carro, mas vamos. Aquela coisa assim, entendeu? Bem assim. Então, como é que eu vou dizer assim? Esse livro é isso, de tu não sentar no carro e ficar olhando para ele, ou tu ficar fora olhando para ele. A Bíblia ela foi feita para ser usada, né? Na tua escola, né? Ou no trabalho. Irmão, tu vai fazer usar como? Com atitudes, dando um bom dia melhor, né? Falando de Jesus, né? A bonita faz devocional lá na hora do recreio. Glória a Deus por isso, é oração, tá? Enfim. Então, como é que eu vou dizer assim? Esse é um livro de discipulado. Esse é um livro de praticar o que você aprende. Você vem aqui na segunda-feira, aí você aprende sobre discipular. Aí você chega em casa, sua mãe também fala, não pode, você quer lá mais. Mãe fala, né? Glória a Deus por isso, amém? Mas o que que acontece? Nós alertamos, falamos, olha, minha filha, não vai porque não sei o quê. Aí daí vai. Mas o que que acontece? Você tem a parte de entender que a obra na sua vida não é lá fora. As lá fora são importantes, glória a Deus por isso. Mas o importante é você sentar com o seu filho e explicar para ele por que que você está vivendo essa fé. Por que que você está dirigindo o carro? Porque eles ainda não dirigem o carro, certo? Eles ainda não têm a consciência, né? Tem carteira aqui, enfim, de dirigir o carro, mas eles podem o quê? Orientar. Você pode. Eu lembro que eles não queriam orar, eu colocava 1000 graus de louvor dentro do carro. Pensa. Então, Deus te dá estratégia. Deus vai te dando estratégia ao longo do tempo de você não só ficar no falar no domingo lá, ou sei lá, né, uma vez por semana, que quem congrega em igreja local, tô dizendo, né? Do que ela aprende lá nos adolescentes dela, ela começar a praticar, a fazer o que ela aprende lá, né? E é isso. Outra coisa que nós temos como objetivo, que eu estava falando com o pastor Rony, de realmente ter esse momento de você ter com o seu filho, de você sentar na mesa. Gente, eu sou a louca do caderno, né? Concorda? Em concordância até aqui, ó. Eu faço caderno para eles, escrever versículo, olha só, de escrever provinha, eu faço prova, gente. Nunca fui professora, mas eu faço prova. Faço prova, aí ela desenha aí na Bíblia, acho lindo, posto e coisa nada. Mas como é que eu vou dizer assim, de ela exercer, de entender que a Bíblia, se ela não vê uma coisa que eu não estou fazendo, ela não vai fazer. Não é verdade? A gente senta lá, daí o Lucas também, né? Vão tudo, vida, céus, mas vão. Por quê? O discipulado é isso, você entender que você tem que praticar o que o reino dos céus só vai ser levado para os seus filhos, não só através da oração, mas através da prática de sentar com eles. A gente ora antes de eles ir para a escola. Estou dando exemplo, tá? Que pega lá a mãozinha dos dois pequenos também, né, Lara? Que ora lá um Pai Nosso bem, né? Não vou dar o xarabalaque de manhã cedo, né? Mas enfim, a gente não consegue. Mas como é que eu vou dizer assim? Eu não estou nesse nível, né, Lara? Mas assim, gente, tu já orar pelo teu filho de antes dele ir para a escola, uma diferença. Porque ele vai entender que quando é na hora de comer, ele vai agradecer pelo prato que tu fez, que tu deu trabalho para tu fazer aquele prato, né? E fazer eles fazerem também. Eles também têm que ter essa coisa de praticar, de fazer. Às vezes a gente pai, eu lembro que muitas vezes eu não deixava a Lara fazer muitas coisas e aí ela falou assim: "Não, mas você tem que deixar os meninos fazerem também". Então ela dizia para mim que o que eu precisava escutar. Então o Espírito Santo ele tem essa conexão, ele vai colocar pessoas do teu lado. Eu estou falando com os pais agora, né? Para você orientar, mas por que que tu acha que teu filho também não pode te orientar? Se não fosse a fé dela de entender que nós ia pegar as rodovias, não sei o que, hoje eu pego até BR, glória a Deus, né? Mas como é que eu vou dizer assim? A primeira BR que a gente pegou, gente, pelo amor de Deus. Não, mãe, tu vai conseguir, a placa é 80, vai atrás do caminhão, misericórdia, né? Mas é isso. Tu não vai já de cara aprender a colocar teu filho para colocar para BR. Não, mas tu vai, né, aos pouquinhos até sair da garagem, treinar de sair, buscar e não sei o quê. O teu filho é a mesma coisa. E não incapacite ele,
Porque ele tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Lázaro, ele está dentro do teu filho. O mesmo Espírito Santo que curou enfermos está dentro do teu filho. E por que tu acha que ele não tem a potência de orar pelo professor? Ela falava do professor, eu falei, vamos orar. Falei, vamos orar. Não gosta? Tá bom, amém. Mas Deus mandou orar pelos que a gente não gosta, então vamos lá, é nós. Então, o que que Tiago faz? Do poder da língua, de quando tu dizer que tu não pode fazer, ou tu tá impossibilitando o teu filho de fazer, né? Outra coisa que me chamou no livro de Tiago, as obras. As obras são na tua família. Não adianta você ter uma fé de monte e descer lá do monte, irmão, e não fazer nada na tua casa. Ser crente 007. Os meus vizinhos escutam louvor, é que glória a Deus, né, Lara? Morre da vergonha, mas amém, entendeu? Porque quando eu tô triste, ela coloca o pipa voada, entendeu? Opa, vamos, vai pra cima. Entendeu? De um ajudar o outro. Não incapacite o seu filho. Porque Jesus, ele gosta das crianças, ele gosta dos adolescentes, ele trabalha com o coração onde pode ser obedecido. E o livro de Tiago fala assim, se você falta sabedoria, ele te dá, ele te ensina. Tu não aprendeu a ser pai do dia para a noite. Tu não aprendeu a ficar as noites, né? Que essa criatura tinha bastante cólica. E ficava noites e noites, cara, ali, ó, embalando. Quem que te dá essa potência? É a mesma coisa que o teu filho, ele está agora começando a andar. Ele está começando a ser discipulado pelos pastores aqui. Ele está sendo cuidado aqui. Você também tem que cuidar. Você tem que perguntar para ele o que está aprendendo, né? Ah, o que que você aprendeu lá? Ah, sei lá. Como que sei lá? Me fala o que que falou, o que que não sei o quê, mas conta, anotou, não sei o quê. Meu, ficava enchendo o saco até ela falar, né? No outro dia, às vezes ela falou alguma coisa. Mas agora não, entendeu? Não, mãe falou sobre tal coisa. Ah, agora tá falando sobre a série, sei lá, não sei o quê. Entendeu? Disso, de potencializar. E glória a Deus por isso. Então, outra coisa que ela deixou ali, o céu sem um relacionamento. Imagina você falar de Jesus, mas os seus filhos não conhecerem esse Jesus. Porque as suas atitudes não estão dando certo. Não. Esse Jesus aqui, para mim, é um diferente, assim. É tipo o Papai Noel. Não, para ela já é um descolado de All-Star. Não, mas é o mesmo Jesus. Ele mesmo cura, ele é o Espírito Santo que testifica. A gente falou aqui sobre armaduras, a forma de oração. A gente falou aqui sobre, estou falando para os pais, tá? A gente falou aqui sobre missões, o pastor Rony deu sobre missões. A pastora Jaque falou sobre tipos de batismo. A Daia falou semana passada sobre dons espirituais, o que é dons. Você já conversou isso com os seus filhos? Você já parou para pensar que de repente teus filhos aprenderam aqui pode te ensinar? Por que não? A gente pensa assim, não, sabe o que que é? Eu sou uso capião da fé, já tenho 500 anos de crente, e a Lara só tem sei lá quantos. Ah, nem sei. A Fábio que sabe. Enfim, mas o que que tu diz? Quando ela voltava do culto infantil, mano, às vezes ela me ministrava e ficava assim, "Ah, não acredito." É essa fé praticada através das suas atitudes de sentar com seu filho. Essas atitudes de você não fazer a Bíblia um livro antigo, ele é atual. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, então ele também vai estar na eternidade. A palavra que é falada aqui de relacionamento com Deus, imagina, de repente, os amigos dos teus filhos, ou os pais dos amigos dos teus filhos vão ver Cristo através da sua vida, de como você trata, de como você cuida do seu filho. Às vezes só um convite, ó, vou convidar o amigo lá, vamos lá, partiu. Às vezes eu levo elas para cima e para baixo, né? Misericórdia. Mas tá bom, isso é uma semente para o reino, é o Espírito Santo que faz. Amém? Aqui também fala assim, ó, não é sobre o lugar, e sobre a pessoa. O que que o Tiago fala sobre isso, o lugar? Como é que está sendo o teu lar, a tua casa? Quando a gente começa a brigar, falar, ela começa assim, casa é lugar de vida. Gente, ela começa. Não, ela toca um eixo aqui, pelo amor de Deus, misericórdia. Aí fala assim, como é que é? Na minha casa, na minha vida, né? Pode ficar vermelha, mas ela canta.
E é verdade, cara, eu quero tocar o pau. E ela fala, casa é lugar de cura. Não, eu falo assim, misericórdia. Ainda bem que nós canta mal. Glória a Deus, mas é para Jesus. Porque daí tu fica assim, pode dar risada. Porque daí tu fica assim, não é que é? Casa é lugar de vida. E a tua casa está sendo um lugar de vida? E os seus filhos estão vendo Jesus em você? A gente está falando sobre os vídeos, né, do Instagram. Tu tá curtindo os vídeos que o teu filho tá fazendo, tá incentivando ele a ler a Bíblia. Daí, nós estava lendo Apocalipse, mano. Pelo amor de Deus. Eu falei lá, vou, Apocalipse. Eu falei, escatologia. Bem assim, mostradinha. Mas o que está acontecendo? De sentar e falar, olha, o Apocalipse é real. A volta de Cristo é real. Ele está preparado? Está preparando teu filho para o reino ou está preparando teu filho para a faculdade? Não, nada contra a faculdade, tá? Não estou valadão lá, pelo amor de Deus. Mas o que que acontece? Se Deus quer que teu filho vende uma bala bem vendida e ainda ganhe o reino do céu, amém. Entende? É outra coisa que fala assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a vocês mesmos, que diz Tiago 1:22. Tá aqui bem bonitinho na Bíblia dela. Fala, que linda. Acabei de ler. Mas é verdade. Se a tua filha, se teu filho, e você com a Bíblia aberta, é porque você está praticando. Mas se ela está fechada, é porque você não está praticando, né? A gente às vezes senta ali e fica ali, meu Deus do céu. Aí um fica desenhando a Bíblia, outro fica não sei o que lá mais. E daqui a pouco nós estamos falando sobre perdão, daqui a pouco vai para graça, daqui a pouco não sei, tem que ser dentro de casa o primeiro discipulado. Primeiro discipulado, a minha discipuladora, glória a Deus, que é a Fábio, tá? Ela falava assim: senta com teus filhos. Ora com eles ali na mesinha ali, nega, senta ali. Mas eles são autistas, eles não param. Mas senta com eles. Aí nós colocamos louvor, né? 3 palavrinhas. E eles ficam ali. Mas eles têm que começar a ter essa cultura dentro da sua casa. Desliga tudo, meu filho. Desliga celular. Desliga, como é que é? Ali agora tem a coisa de TV. Desliga. Tem um tempo de conversar com seu filho. Não só quando você está no carro, porque agora, bobear, às vezes nem no carro tu consegue falar, né? Porque às vezes a pessoa fica ali, ó, pss, pss. Não, agora nós vamos desligar tudo, nós vamos estar na palavra. Volta a palavra, né? Sou crente bem louca, glória a Deus por isso. Então, obrigada pela oportunidade, que tem tudo a ver com Cristo na sua vida. Tem tudo a ver com esta palavra, que ela seja rema na sua vida, que ela faça diferença na sua vida. Que você leve os seus pastores a sério, por mais que fala de gospel, de não sei o que lá mais, você tem que ser o pastor da sua casa. Porque se um lobo vier tentar pegar seu filho, você vai virar pastor e vai para cima, irmão. Com certeza. Amém? Então é essa palavra que eu quero agradecer. Quero agradecer por cada vida aqui. Eu louvo e agradeço porque eu me apaixonei por esse grupo, porque eu vi um jovem lendo a Bíblia dentro de um carro, um temporal. E aquilo me incomodou de falar, ih, crente, só que não, né? Vamos parar de tentar pensar que a gente é alguma coisa, porque quem é alguma coisa é quem pratica a obediência, de ver, de falar, de sentir, de orar com os teus filhos. Ah, tô falando lá 10 minutos de oração, não, irmão, glória a Deus tu consegue, mas eu consigo 2, 3 minutos e é para o reino, é para eles, é uma palavra direcionada para eles, porque lá no final também de Tiago fala assim, ó, que uma oração Tiago 5:17 em diante. Imagina, gente, o Elias ele tocava fogo no molhado. Tu imagina? Imagina eu, se eu vou tocar fogo no molhado. Glória a Deus, se um dia eu tocar. Mas enfim, ele também era falho. Não era um super-homem e tal, não sei o que lá mais. Não. Ele era uma pessoa que tinha dificuldades. Mas o que que ele tinha? Obediência, de parar tudo e estar com Deus. Às vezes a gente tem tanta informação, mas a informação do Espírito Santo às vezes falta. De perguntar isso mesmo que tu precisa que eu faça. Agora fala um pouco, minha filha. Fala. Fala. Falar o quê? Não sei. É... é isso, né? É pra gente ser praticante da palavra e não só ouvinte. Não adianta você vir aqui toda segunda-feira, ouvir e não adquirir para sua vida, entendeu? Ah, pega um caderninho, anota. Nem sempre você vai fazer o devocional, tipo, com 20 cadernos. Você vai pegar
vai pegar a Bíblia, vai ler um versículo no celular que dá, porque talvez esse seja o seu máximo. Mas pelo menos você fez, né? A gente tem que pensar por esse lado também. Que tipo, nossa, talvez o meu melhor naquele dia foi isso. Mas se você tirar um tempinho para Deus das suas 24 horas, cara, vai fazer uma diferença enorme. Tipo, eu não faço devocional de manhã porque eu estudo de manhã e a tarde inteira. Então, à noite eu venho, faço, e talvez às vezes eu tô muito cansada e eu não consigo, tipo, abrir 20 cadernos e anotar coisas diferentes. Tipo, no caderno eu vou anotar isso, no caderno eu vou anotar aquilo. Aí eu anoto o que dá e o que não dá, tudo bem, entendeu? Aí eu oro, talvez seja isso. E pra gente praticar. E tipo, eu venho aqui, anoto e tal, mas eu não vou mostrar isso pra ninguém. Talvez Deus esteja falando contigo e talvez você deixou de mostrar para as pessoas que estavam precisando. Talvez você ficou de dar um bilhetinho para uma pessoa com um versículo e não deu, por medo. E talvez no outro dia você nem vai ver ele. Tipo, amanhã eu entrego. Mas como é que a gente vai saber que Jesus não voltou ainda? Hein? Como é que você vai, tipo, amanhã eu entrego, mas, tipo, talvez era hoje que ela estava precisando. E no, num negócio que eu fui lá na minha igreja, ela falava exatamente isso, que a gente tem que mostrar até transbordar. A gente tem que transbordar para derramar em outras vidas. Tipo, quando você vai no encontro com Deus, ou sei lá, em um retiro, você quer ficar só naquilo, mas daí você lembra que você tem que alcançar outras pessoas para as outras pessoas sentirem isso. E a gente tem que praticar. Como é que um atleta treina e não pratica, né? A gente tem que pensar por esse lado também. E era isso que Deus estava me falando enquanto a minha mãe falava, sabe? Que a gente não pode enganar nós mesmos. Tipo, nossa, eu tô aqui, eu fiz o meu devocional. Mas da manhã eu não vou entregar o bilhetinho porque eu tenho vergonha. Entendeu? Sim, muitas vezes a gente pode acontecer isso. Muitas vezes eu mesmo, às vezes, fico tipo, nossa, será que eu mando mensagem pra pessoa? Será que eu falo disso? E talvez no outro dia, talvez dê, você fala. E ela fala, cara, eu tava precisando ouvir isso. Sabe? E é isso. É isso que eu tenho pra falar hoje. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a mãe vai terminar aqui. Então, nós vamos falar sobre a ceia. O que que é a ceia, né, irmãos? Eu achava muito estranho, sabe? Não sei vocês, mas eu primeiramente achava assim, meu Deus, o que que essa Fabiana quer todo dia lá fazendo a ceia? Bem, está falando a verdade, falava assim, minha Fabiana é louca. Mas enfim, nas loucuras que Deus trabalha, mas amém. E o que que o Senhor me trabalhou sobre isso? Semana passada eu deixei só para Lara ler, né? E foi uma coisa assim, rapidinho. Enfim, mas perdoa por isso. Perdoa por eu ter esquecido. Muitas vezes eu não tenho esse hábito de sempre fazer a ceia. Mas eu expliquei para os meus filhos o que que significa essa ceia. E por que que você tem que honrar essa ceia. E por que que o corpo e o sangue de Cristo é tão importante nessa ceia. Porque eu pensava assim, meu, ficar separando pão e vinho e não sei o que lá mais, e eu não entendia. Eu tô falando sério, tá? Porque eu tive que voltar lá ao discipulado e entender, porque para mim era uma vez no mês, né? Quando eu ia, perdoa Deus. Mas é verdade. Então, como é que eu vou dizer assim, de entender que para mim era só uma vez no mês e só dava aquilo? Mas o que que é ceia? É você sentar com Cristo. É você dar o melhor de Cristo, porque ele deu o melhor por você na cruz. Porque na cruz não foi de qualquer jeito, o sangue e o corpo dele não foi derramado de qualquer jeito. O sangue e o corpo dele, gente, pelo amor de Deus, foi assim, ó. Às vezes, sério, quando eu quero me converter de novo, eu assisto Paixão de Cristo e faço todo mundo assistir junto, né? Porque, olha, sinceramente, imagina se você conseguiria dar ao seu filho, né, com o corpo dele, a gente ministrou também sobre salvação. E aí tinha aquela música lá não pode falar o nome, né? Mas enfim, do que o Senhor me amou, do amor dele, porque ele me amou. Então, como é que você assim, ele me amou primeiro, antes de eu entender o que era o corpo, o que era o sangue, que era não sei o quê. Ele me amou primeiro. E glória a Deus por isso. Se você separou o seu corpo, o seu sangue, o seu pão e o seu
seu Vinho. vinho, por favor. A palavra da ceia é qual, Lara? Sim, João 5. João 5:20, eu acho. É, né? Uhum. Ainda folha aqui. Não. Aqui, João 5, e o versículo é o 51, tá? Eu vou começar do 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, e o qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiam isso, dizendo: mas como pode dar este homem a sua carne para comer? Era isso que eu não entendia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, Jesus disse assim: ó, na verdade, eu vos digo, se tu não comeres da minha carne, do filho do homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em nós mesmos. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque assim como o Pai que vive, ele me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem vive em mim se alimenta também viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso de vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Glória a Deus pelo momento da ceia. Eu louvo e agradeço por este momento. Eu louvo e agradeço ao Senhor porque é em memória de a gente sempre recordar aos nossos jovens o que é esse eternamente, o que é o para sempre, o que é o compartilhar. Que você não compartilhe só o perdão de Deus sobre as nossas vidas, é o perdão de Deus dizendo que a gente também não é digno deste corpo e desse sangue, mas mesmo assim ele foi o sacrifício vivo, ele se deu pelos as nossas transgressões, tudo estava sobre ele. Então, quando eu penso que o Senhor ele é tão maravilhoso, que ele dá essa oportunidade toda vez para nós, eu louvo e agradeço. Que o corpo e o sangue de Cristo, ele seja dado, ele seja presente na sua vida, na sua casa. Quando você lembrar que você erra com um filho, você vai lá pedir perdão, mas ensina o que é perdão também. Amém. Era isso que eu queria falar. Glória a Deus, né? Vai falar. Já falei. Já falei. Podem tomar a ceia, por favor. Pode tomar ceia, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada por este momento. Agora pode comer o corpo, que este corpo, ele levou todas as enfermidades, ele levou tudo sobre o corpo, ele levou tudo mesmo. Eu louvo e agradeço por este momento. Amém? Obrigada, Tadair.